Olá para você que acompanha as atualizações do portal Banda B. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma entrevista do Fique Sabendo. Eu sou Rodrigo Silva e o assunto de hoje é muito importante e é algo que acontece com muita frequência, tanto no inverno quanto na primavera, a rinite, que pode ser alérgica ou não. Mas como saber se eu estou tendo rinite, se eu estou tendo aquela crise, se eu estou espirrando sem parar? Será que tem como abafar essas crises? Como que isso funciona? Para falar no assunto em um tema tão importante, eu converso hoje com o otorrinolaringologista do Hospital IPO de Curitiba, Dr. Flávio Mazal. Doutor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E agradeço e espero ter esclarecer um pouquinho mais sobre a rinite, um tema super na moda, entre aspas, né? Agora que vai começar a primavera. Então, espero ajudar os ouvintes aí sobre as dúvidas possíveis aí sobre essa doença, que é bem comum nessa época do ano. E é exatamente nisso que eu queria focar primeiro, doutor. A rinite se manifesta mais na primavera e no inverno, né? Teoricamente, uma estação de clima quente e uma estação de clima mais frio. Como que isso funciona? Por que ela se manifesta mais nessas épocas? Rodrigo, ótima pergunta. Primeiro, assim, nós temos uma rinite, podemos classificar, né, de uma forma mais didática, a rinite em rinite alérgica, a não alérgica e a não alérgica infecciosa. Então, tem infecções que podem ser chamadas de rinite. Por exemplo, o rinovírus, o vírus do resfriado comum, é também uma rinite. E é comum no inverno. Então, essas rinites infecciosas predominam no inverno. Outra, a rinite alérgica aos ácaros também são no inverno. Então, no inverno tem duas rinites, por exemplo, infecciosa e alérgica a ácaro. Já na primavera, onde é um pouco mais quente, talvez diminui um pouquinho da incidência das rinites infecciosas, porém aumenta as rinites provocadas pela alergia ao pólen. Então, por isso que são duas estações do ano que, independente se é quente ou frio, aumenta o número de casos de rinite. Tá? Um é pólen, não é só pelo calor, mas é o pólen que está no ar na primavera. E no inverno, sim, rinite infecciosa, mas a alergia ácaro também. Então, ótima pergunta. São duas épocas do ano que a rinite aumenta bastante a prevalência. Muito legal. E nós sabemos que estamos com rinite? O que cada pessoa deve prestar atenção antes? De quais sintomas eu devo prestar atenção, por exemplo, se eu não sei que eu tenho rinite, não fui diagnosticado ainda, ou às vezes a pessoa acha que está com um resfriado comum, como que isso funciona? Uhum. Bom, é difícil também, até mesmo para nós médicos, né? Às vezes saber se é rinite ou se é um resfriado. Então, examinar faz parte, né? Então, o ideal é passar por uma consulta para avaliar se não está a mucosa inflamada, olhar a garganta para ver se não está inflamado junto. Porque uma rinite alérgica, teoricamente, não teria uma inflamação na garganta. Então, se você está com sintomas de nariz e olha a garganta também está vermelha, então provavelmente é infecção, não é uma rinite. Então, é um conjunto, né? É o que a gente conversa com o paciente e o que examina. Então, não é tão simples assim. Mas, a princípio, uma dica é, se está com sintomas de coceira no olho, provavelmente é alergia, né? Até alergia ao pólen. Então, se está com só sintomas nasais e não tem irritação no olho, pode ser que não seja alergia. Então, só uma pequena dica, mas isso não é uma regra, tá? Por exemplo, febre. Febre não é, provavelmente, rinite, então é uma infecção. Então, são detalhes. Dor no corpo, cansaço, pode ser que seja mais infecção. E a rinite alérgica é espirro, coceira e um pouco do olho vermelho. Talvez, se for assim, ajuda um pouquinho os nossos ouvintes aí para saber se é uma rinite. Se a gente falar um pouco mais sobre questões relativas ao ambiente, doutor, eu queria voltar nessa questão. Pode ser uma infecção, cansaço, pode ser tal coisa. E a rinite pode ter alguma relação com a Covid-19 nesse meio tempo? Vou fazer mais uma pergunta difícil aqui. Pode. Está me colocando contra a parede aqui, mas eu gosto dessa pergunta, Rodrigo, muito boa. Vai sair, então, inclusive, um encarte de conjunto à Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, junto com a Academia Brasileira, né, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, fez uma força-tarefa, se juntou e escreveu um trabalho sobre rinite e Covid, né? Então, porque realmente pode ter uma relação. Antigamente achava que era um fator de risco, agora se debate que fala que a rinite alérgica não é mais
do grupo de risco para a gravidade do COVID, e realmente parece que a gente repara que a rinite alérgica não interfere na gravidade da doença, da COVID-19. Mas, assim, a maior dificuldade é, será que é uma rinite ou será que eu estou com um quadro leve de COVID-19? E esse a gente vai ter que mais saber, assim, porque epidemiologia, você esteve em contato com alguém suspeito, né? Ah, eu só trabalho em casa, estou em home office, estou com sintomas de rinite. Bom, deve ser rinite mesmo. Mas alguém que frequenta transporte público, que é ambiente fechado, talvez a gente tenha que suspeitar, e muitas vezes o diagnóstico é somente com o PCR mesmo, ou um outro tipo de exame para detectar o vírus, que de fato é bem difícil diagnosticar um quadro leve de Covid-19 de com uma rinite mais forte. É bem difícil mesmo. A gente fala de piora nos sintomas da rinite na primavera, por exemplo, a questão do pólen, mas como é que eu posso prevenir? Por exemplo, eu sempre ouvi muito falar de que cuidar do ambiente em que nós estamos pode ajudar a prevenir crises. Como que isso funciona? Para polinização é difícil, né? Sempre falo, eu brinco com meus pacientes, né? Falo assim, olha, sai de casa de olho fechado e não respire. Não respire e não abra o olho. Pronto, está prevenindo alergia ao pólen. É difícil, né? Então, assim, o que eu tenho que alertar, assim, tempo mais seco, né? Com mais vento, teoricamente, é um dia que vai ter mais pólen, de manhãzinha. E no finalzinho da tarde, são os horários que podem ter um pouco mais de pólen num dia seco. Então, abrir a janela, tipo, depois das 9, 10 da manhã, não logo cedo, onde pode ter o vento que carrega o pólen. No finalzinho da tarde, de novo, mesma coisa, fecha a janela para não entrar o pólen. Essas seriam as medidas mais interessantes num dia mais seco, que esteja ventando. Um dia chuvoso, dificilmente tem pólen no ar, né? Então, um dia mais úmido, chuvoso, é mais tranquilo em termos de polinização. Então, frequentar o parque num dia mais seco, de manhãzinha, tardezinha, quem tem alergia talvez não seja uma boa ideia. Evitar esse horário. E dentro de casa, limpeza, pó, o senhor tem alguma dica para quem sofre Bom, com rinite? isso para rinite alérgica ao ácaro, né, e epitélio de animais, realmente a higiene ambiental doméstico é fundamental. Então, o que é um alérgeno ambiental doméstico? Epitélio de animais, fungos, né, mofo, bolor, e os ácaros da poeira. Então, são os grandes vilões domésticos ali para alergia respiratória. Para o mofo, a gente sabe que os fungos gostam de lugar úmido, escuro, né? Então, evitar ambiente fechado, sempre abrir, ventilar, o armário deixar aberto também para evitar que fique escuro e úmido. Não usar aquela roupa ou cobertores, né, que estavam muito tempo guardado, lavar, secar bem para depois utilizá-lo. Então, são essas medidas. Para quem tem alergia ao ácaro da poeira, ao invés de varrer a casa, um aspirador seria mais interessante. Passar um pano úmido. Então, a faxina com vassoura pode levantar um pouquinho esse ácaro da poeira que está ali. Então, passar um pano úmido. E, principalmente, um detalhe é o aspirador que tiver aquele filtro mais específico, assim, que ele chama filtro EPA, ele elimina menos partículas alergênicas no ar quando aspira. Então, são detalhezinhos que seriam interessantes. Claro, bichinho de pelúcia, essas coisas assim para crianças que têm alergia à ácaro também não é interessante ter na cama. Tá? Quem é alérgico, né, aos animais, evitar que pelo menos entre no quarto, porque muitas vezes tem um animal doméstico no apartamento, não tem como falar, deixa lá fora, né? Então, vai ter que ficar dentro do ambiente ali. Mas então eu falo, então pelo menos evite que entre no quarto, né? Que não fique na cama, pulando, deixa mais solto na sala. Então, são esses detalhezinhos ali que podem ajudar os nossos ouvintes ali, né, a fazer medidas ambientais. Existem alguns produtos também, né, de antifúngico, que vende até em supermercado, que poderia ser usado em alguns lugares que tem bolor. Existem uns sprays acaricida que mata o ácaro também, né? Então, são esses detalhezinhos que vocês podem fazer em casa, diminuir o alérgeno. Então, quanto menos inalar o que causa alergia, menos remédio a gente vai depender, né? Menos remédio vamos usar. Então, a medida ambiental ajuda sim. Isso é importantíssimo, Rodrigo. Bom, boa pergunta. E quando a gente fala
A rinite tem uma série de sintomas, principalmente durante a crise. É possível aliviar, tratar sintoma por sintoma, já que é uma doença que não tem cura, doutor? Isso deve ser conversado com o médico? Como que isso funciona? Não tem um remédio universal para rinite. Então, por exemplo, rinite não alérgica, né? Rinite não alérgica é aquele clássico que piora com mudança de clima, seja natural, né? Um dia está quente, outro dia tá chuvoso, igual Curitiba aqui, né? A gente fala, Curitiba não dá para prever o tempo, né? Essa mudança brusca de clima, seja natural ou até mesmo ar-condicionado ou aquecedor. Então, essas mudanças severas, bruscas de clima, é rinite não alérgica. Então, clima não é alergia. Então, rinite não alérgica, não adianta tomar antialérgicos convencionais que não vai funcionar. Então, a automedicação não é interessante. Então, é bom sempre conversar com o seu médico, que já te conhece, e prescrever um remédio mais adequado. Rinite também é provocado por perfume, né? Cheiros, né? Que boa, ou perfumes em geral. Todo mundo fala, tenho alergia a perfume. Depende, né? Existe alergia a perfume que é mais pele, né? Manifestação de pele. Quando você passa um perfume e sai espirrando, é um mecanismo mais inflamatório e não alergênico. Então, se para quem tem problema com o perfume, tomar um antialérgico, talvez não seja interessante esse caminho. Então, procure conversar com o seu médico e acompanhe, ver se essa rinite é mesmo de fato alérgica ou a não alérgica. Se for não alérgica, tem uma determinada medicação que pode ajudar tanto a tratar como prevenir, quanto a alérgica, existe a medicação específica para isso. É claro, né, para quem sofre constantemente de uma alergia, existe hoje a imunoterapia, uma dessensibilização, popularmente conhecida como vacina para alergia. Isso existe, tá? Não é mito, sendo bem feito e bem indicado, dá para fazer vacina, por exemplo, para animais, cachorro, gato, por exemplo, você fica dessensibilizado, de uma certa forma imune ao animal doméstico. Dá para fazer para os ácaros da poeira. Ao que a gente estava falando na primavera, agora pólen. Então, existe vacina para pólens. Então, pólen, animais domésticos e ácaros, dá para fazer sim uma vacina e ficar mais tempo imune, mais tempo dessensibilizado, dependendo menos desses remédios químicos que os antialérgicos. Então, acho que talvez essas modalidades, né? Para não alérgica, alérgica e as vacinas ali. Cada um deles dá para fazer um tratamento bem bacana para que não fique sofrendo. Então, hoje é sofrer a opção, né? Quem quer sofrer, sofre, porque tem tratamento para cada um. Doutor, para a gente finalizar, a rinite, normal, os sintomas de rinite podem ser confundidos com sinusite. Tem bastante gente que sofre também de sinusite. Quais são existe diferença entre as duas? Como que isso funciona? Uma rinocinusite, a gente tem a rinocinusite aguda e a crônica. Aguda é aquela que tem secreção nasal, amarelo esverdeado, diminuição do olfato, dor de cabeça, é algo mais súbito, assim, lembra uma gripe mais forte, mas que não tem febre e fica localizado no nariz, entope muito, então você vê aquela secreção mais amarelo esverdeado. Esse tipo de sinusite é fácil de dar o diagnóstico, né? Já aquela sinusite crônica, lenta ali, esse pode confundir sim com uma rinite alérgica persistente. E muitas vezes o diagnóstico, né, é com uma tomografia dos seios da face. Não é radiografia, raio-x simples mais que nós pedimos. Nós, especialistas, pedimos a tomografia, que é o diagnóstico muito mais preciso. Então, realmente, essa dúvida faz muito sentido, porque é difícil. Então, a gente, como especialista, às vezes a gente tem que recorrer a um exame complementar. Nós podemos passar uma câmerazinha que nós temos no consultório, né, chama nasofibro, passar dentro do nariz e avaliar melhor a cavidade nasal ou a tomografia de seios da face. Então, realmente, não é tão simples, né? A gente, às vezes, recorremos a alguns exames para nos ajudar. Aquela coisa de dor na testa, né? Pode ser enxaqueca, gripe também pode dar, então nem todo dor na face é sinusite. Então, todo mundo acha, hoje eu estou com sinusite atacada, né? É coisa que a gente mais ouve no consultório. Muitas vezes tem com gripe, resfriado, ou até mesmo com enxaqueca falando que está com uma sinusite atacada. Então, nem toda sinusite dá dor de cabeça, e nem toda dor de cabeça é sinusite. Então, tem que deixar bem claro isso, mas a maioria procura a gente com dor de cabeça falando, eu estou com sinusite. Então, dor de cabeça, sim, é um alerta, mas não é o único sintoma de uma sinusite. Então, a gente consegue, com alguns exames, esclarecer se realmente é rinite ou sinusite.
Mas uma ótima pergunta, porque realmente é bem difícil de diagnosticar, não é simples, não. Você fez perguntas ótimas, excelentes, que me encurralou aqui na parede, mas é sensacional a pergunta, Rodrigo. Muito boa essa. Obrigado. A ideia mesmo é a gente esclarecer algumas dúvidas do dia a dia, né, doutor? Eu acho que com tanta gente sofre com esse tipo de crise de rinite, sinusite, é difícil saber, até porque com o Covid-19 a gente tem gente que sofre com uma série de sintomas, é confundido com um resfriado comum, com outras doenças, então, eu acho que quanto mais informação a gente puder colocar, Sim. até melhor E é, né, se, doutor? se eu puder mais uma dica assim para os ouvintes da banda B, assim, se você está com um quadro tipo, por exemplo, um resfriado que perto do quinto dia piora, procure o auxílio do seu médico. Então você está lá, é um resfriado, tudo bem, você não vai precisar procurar correndo o médico por causa de um resfriado. Mas se você vê que perto do quinto dia dá uma piorada seja na congestão, na cor da secreção, ou começa a ter febre, qualquer sintoma dê uma piorada perto do quinto dia, procure auxílio médico. Ou também, se você for, é um resfriado, mas já estou lá 10 dias, 2 semanas com esse resfriado que não melhora. Então, 2 pontos chaves assim que eu dou como dica, assim, né? Perto do quinto dia piora, ou deu 10 dias ou mais e não melhora também. Não está nem ruim nem bom. Você falou, pô, estou 10 dias arrastado. Ou no quinto dia piorou. São 2 dicas importantes assim que eu acho que eu deveria alertar os seus ouvintes aí da banda B para procurar um auxílio médico nesse caso. É uma dica aí. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista, eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas bem importantes. Muito obrigado. Rodrigo, obrigado, estou sempre à disposição, espero ter ajudá-los com as dúvidas aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E para conferir outras entrevistas do portal Banda B, você pode entrar no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Esse link está aqui na descrição do vídeo. E essa conversa com o Dr. Flávio no YouTube. O vídeo também será anexado a uma matéria escrita que estará ainda hoje no portal Banda B, ali no Fique Sabendo também. Pessoal, até a próxima entrevista na semana que vem. Tchau.